Deus te abençoe, Érica Aguilar, professora de crianças ali em Bagué, Colômbia, e também esses jovens, jovenzinhos que, pela graça de Deus, Deus permitiu dar aulas de filhotes, como muito comumente chamamos, e nestes estudos que também vocês, professoras, fazem para as crianças jovens e os pouquinhos mais jovens, são de grande ajuda para essa extensão do lar, o qual o que as mães não podem fazer em sua casa, pois vocês, como professoras, fazem no tempo que já em cada lugar tem designado. E me regozijo em ver esses jovens tão atentos a tudo que Deus está mostrando, nos mostrando neste tempo final, qual é a etapa de preparação, a etapa onde não somente é para os adultos essa preparação, mas que também é para os jovens e as crianças, porque todos desejamos agradar a Deus, e mais quando as crianças já têm este conhecimento do bem e do mal. Pelo qual, uma dessas perguntas, por exemplo, que essa criança me perguntou, que seguramente é uma das que tem na mente também vários jovens em todas as partes. E ele me faz essa pergunta dos jogos, por exemplo, lá o futebol. Aqui em Porto Rico, por exemplo, jogam muito basquete e vôlei e beisebol. E nos Estados Unidos também o futebol americano e diferentes jogos. Lá na Colômbia eles dizem futebol, jogar bola, o jogo de futebol, jogar bola. É o termo que se usa aqui de chutar a bola. Aqui não entrou muito esse, agora talvez um pouquinho mais. Bom, todo esporte é muito bom para os jovens e para os adultos, porque se exercitam e a pessoa deve ter o corpo bem, com boas vitaminas, assim como tem na parte espiritual, alimentando para que esses músculos de fé cresçam. Assim também na parte física, pois alimentamos bem com bom alimento, sem introduzir vício e coisas que danifiquem o corpo. E uma das coisas que ajudam é o exercício. Nos exercitar, os médicos também isso o recomendam, fazer algum esporte, praticar algum esporte também, algum exercício e caminhar. E tudo isso é bom para a ajuda do coração. Por exemplo, ajuda a vários órgãos do corpo e para a pessoa estar bem. O detalhe destes jogos é que, por exemplo, se a pessoa vai num lugar onde vão diferentes jovens de diferentes partes que não são necessariamente crentes da mensagem, ou também não são crentes em alguma igreja e vão também compartilham nesses jogos, muitas vezes, nessas partidas, muitas vezes envolvem discussões e brigas e regularmente também coisas como drogas, álcool e todas essas coisas que não convêm. Por exemplo, uma parte onde o irmão Branham fala de que, por exemplo, diz que pastores, diz assim, pastores ou diáconos, que depois de pregar vão num campo de beisebol onde há bebidas e pessoas fumando e tudo isso. E aí ele diz que isso não está bem, vem? Porque tudo depende do lugar e como são feitas as coisas, porque muitas vezes algo bom vem o inimigo e o perverte, e vem então a ser danino para os jovens ou os adultos. Se podem fazer no meio
entre os jovens crentes como algo entre vocês, pois está bem. Mas recordem sempre quando não houver discussão e briga, porque nesses jogos, nessas partidas, há contato físico. Muitas vezes tem empurrões e quando vem ver, vocês mesmos jovens sabem que às vezes se brigam porque aquele me empurrou e foi sem querer, mas colocou a perna sem querer e depois estão brigando toda semana. Quando não deve ser assim, deve haver harmonia e deve haver bom companheirismo entre vocês jovens e as jovenzinhas também. E quando incluem às vezes as moças para jogar, às vezes isso traz algum problema, porque então há contato físico, isso não está bem também. Vem? Ou seja, tudo tem que levar em ordem e estar conscientes de que, por exemplo, se pratica esse jogo, consciente de que, de alguma maneira, vai haver um tipo de empurrão ou de tropeço, e depois podem até falar palavras que não convêm, palavrões, e isso afeta e entristece o Espírito de Deus. E depois a pessoa está arrependida por ter ferido um companheirinho de jogo, de partido qual queremos ter boa amizade, porque com ele vamos estar pela eternidade nesse corpo de 18 a 21 anos, por toda a eternidade, ou seja, que as coisas que não podemos dizer que não vão haver diferenças ou uma diferença em algo, isso corrigimos rápido, mas se a pessoa vai fazer ou atuar de alguma maneira que sabe que pode provocar algo que afete a amizade, é melhor que não faça, vem? Tudo tem um balanço e temos que estar conscientes disso para sempre estar bem, primeiramente com Deus e com nossos companheiros. Assim que, por exemplo, um exemplo que eu dei faz pouco tempo a uma mãe que me perguntou que a filha ia a um ginásio, numa academia, onde ia muitas pessoas e que de toda parte do lugar onde vive. E eu lembrava uma ocasião que o irmão William, eu disse que ia na academia para levantar peso e fazer tudo, correr, e me disse, bom, sim, pode, se você consegue com uma máquina assim, e faça em sua casa. E esteve me falando que nesses lugares, por exemplo, coloca uma música do mundo, e se a pessoa sem perceber, isso entra pelos ouvidos, como ele nos dizia em algumas mensagens, e isso vai direto à alma. Música mundana e tudo isso colocam nesses lugares que não convém para que cada um de nós estejamos prontos para a adoção, para a transformação. Tudo isso não é para ajudar a continuar crescendo a estatura de um varão perfeito. Ou seja, que melhor evitar esses lugares. Em uma ocasião, ele disse que chega num lugar e tinha uma música forte, alta, um som alto de rock and roll, algo assim foi, e ele disse que saiu. Disse, não posso estar num lugar assim. E depois disse, bom, sim posso. Ou seja, por exemplo, a pessoa vai num lugar que tem que ir por obrigação, porque, por exemplo, tem que pagar a luz ou a água nesses órgãos do governo ou em algum lugar que por obrigação tem que ir, um supermercado para comprar, não vai deixar de comprar e fazer as coisas porque haja algo assim. E por isso ele disse, eu posso, me retiro. Se não, pois, a pessoa vai meditando, orando a Deus e cantando na sua mente, cânticos, hinos, e a pessoa então aí cumpre com a responsabilidade que temos nessa terra. Ou seja, que tudo é buscar a volta, encontrar uma forma para de todo o coração servir a Deus e que Deus se agrade do que fazemos, porque Ele vê as intenções do nosso coração. Bom, jovens, que Deus os abençoe e sigam bem aplicadinhos, tanto sendo responsáveis com sua família, obedecendo, como também nestas aulas que as professoras, com muito amor e carinho, tomam tempo para ajudar nessa extensão que Deus nos permitiu neste tempo ter, de professoras e professores para ajudar nessa etapa
de crianças, desde pequenos até jovens, já como vocês. Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado, Érica, por essa oportunidade que me permite de saudar esse grupo de jovens, de crianças, meninos e meninas, os quais muito em breve estaremos nos conhecendo, seja neste corpo ou no novo. E estaremos nos recordando de todos estes conselhos que, por meio da palavra de Deus, nos deixou e repassamos, e aí segue em nossa mente e nosso coração até que cheguemos à estatura de um varão perfeito, à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual nos dará um corpo como dele. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção de hoje, sábado, 3 de setembro deste ano 2022. Deus os abençoe.